Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Enquanto isso, as crianças descerão para ouvirem a palavra de Deus. Enquanto eles descem, vale ressaltar que o reverendo Isaías está de férias, irmãos, e por isso não está presente, tá bom? Nós vamos ler Romanos 8, capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 12. Iremos até o versículo 17. Romanos, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Curve sua fronte e falemos mais uma vez com o Senhor em oração. Pai, bendito seja o Teu nome. Louvamos o Senhor que nos alcançou por Tua graça maravilhosa e irresistível. Temos o privilégio de adorar ao Senhor nesta noite, através de cânticos. Mas agora, diante de Sua palavra, estamos com o coração desejoso de ouvir a Sua voz por meio desse texto. Nos dê para tal a iluminação necessária, Senhor, para compreendermos. Não apenas compreender o que o texto diz, mas como aplicá-lo no nosso cotidiano. Desperte-nos para ouvir a Sua palavra com atenção, com zelo e temor do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós prosseguiremos na exposição de Romanos. Pastor Isaías expôs até o versículo 11 e eu avançarei até o versículo 17. E recentemente os irmãos se lembram que eu dei um susto em algumas pessoas, principalmente em minha mãe e na Thalita, enquanto eu dava escola dominical aqui no mês de fevereiro. Desde o início eu não estava me sentindo bem e aquilo foi ficando mais difícil. E as vistas escureceram e o coração acelerava, e eu não via quase ninguém. Eu estava quase igual Paulo, via a luz, mas não ouvia, igual o pessoal que estava com Paulo, via a luz, mas não ouvia ninguém, ouvia a voz e não via a luz, e não via ninguém. Estava bem difícil naquele dia. Até que chegou um ponto que as pernas começaram a tremer, e eu pensei, se eu não segurar nesse púlpito aqui, eu vou cair. E alguém veio correndo com uma cadeira, e eu ainda tentei continuar, né? E daqui eu fui ao médico depois, e o médico perguntou, como é que você está? Eu falei, estou bem. E seu histórico familiar? Eu falei, como assim? Você já teve alguém na família com hipertensão? Alguém com problema cardíaco? E eu disse, meu pai biológico já teve 5 infartos. Ele teve essa mesma reação que alguns. Meu Deus. Então ele falou, olha, procura o médico o quanto antes. E eu procurei. Lembro de contar para os irmãos que me sentia assim, quase que na expectativa de entrar no paraíso. O nome do médico era Dr. Éden. E eu fiquei com medo, olhei bem na porta, se não tinha dois seres celestiais com a espada ali. Eu falei, vai que eu tento entrar e me acerta, né? E quando sentei diante do Dr. Éden, vi que não estava no paraíso. Muito diferente disso. E quando disse para ele, doutor, meu pai já teve 5 infartos, meu pai biológico.
Ele disse assim, você não vai fazer caminhada, você não vai fazer academia, você não vai fazer nada, até eu ver esses exames. Eu falei, mas por quê, ué? Não, é muito perigoso. Com quantos anos seu pai teve o primeiro infarto? Eu disse, olha, não sei. Eu não tenho contato com meu pai fisicamente há mais de 25 anos. E ele disse, eu precisava dessa informação. E eu precisei recorrer a uma tia, irmã do meu pai. Mandei mensagem, ô tia, tudo bem? Desculpa estar te incomodando aí. Nós não nos conhecemos pessoalmente, apenas pela internet. E eu disse, olha, estou com uma dificuldade aqui, andei passando mal, o médico quer saber o que meu pai já teve. E ela disse, não, meu filho, não se aperrei não, que nós é duro, nós é igual um touro, viu? Eu pensei, igual touro eu não quero ser, eu só não quero passar mal, mas tudo bem. E meus irmãos, eu tive que recorrer às minhas origens. E me lembro que a última vez que vi meu pai presencialmente, eu tinha entre 12 e 13 anos, eu me assustei bastante. Não o vi há muito tempo. Quando olhei para o meu pai, eu descobri por que eu tenho o olho puxadinho. Eu olhei e disse, é daí que vem. E o que quero com essa história pessoal é mostrar que para compreendermos por que agimos e fazemos algumas coisas, é preciso recorrer à nossa origem. Por que fazemos o que fazemos? Por que somos assim? Precisamos encontrar a nossa identidade. É ela que revela o motivo de sermos, de fazermos alguma coisa, e também é ela que aponta para o motivo dos nossos hábitos. E por que começo com essa introdução? Porque o apóstolo Paulo vem falando sobre justificação, e ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a justificação, ela é um ato, ela é uma ação de Deus. Mas nenhum justificado pode dizer assim, eu sou justificado e vivo a vida de forma dissoluta, de forma depravada, eu vivo do meu jeito. A justificação, o ato de declarar alguém justificado, traz implicações, traz consequências. O justificado, por exemplo, ele não é alguém que se entrega à vontade da carne. Contudo, como fruto da justificação, aquele que foi justificado procura crescer de forma responsável em santidade. O que Paulo está propondo, meus irmãos, é exatamente o contrário daqueles que defendem a teologia liberal, que não consideram os textos como palavra de Deus ou apenas como parte, e que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que estão aí pelos podcasts por aí dizendo que você pode fazer o que você quiser, sem que isso implique em alguma repreensão. Paulo está propondo exatamente o contrário. Vocês agora foram justificados. Vocês agora, meus irmãos, não são devedores à carne, como se constrangidos a viver na carne. Outrora vocês eram assim, vocês eram desse jeito, e éramos mesmo, irmãos. Escravos da carne, fazíamos aquilo que o nosso coração mandava, fazíamos aquilo que o pecado mandava. E a consequência natural era morte. Quando éramos pecados, quando éramos escravos, era impossível lutar contra o pecado, era Ele o nosso Senhor. Agora que somos justificados, meus irmãos, livres da condenação, já não mais escravos, nós somos livres para lutar contra aquele que nos aprisiona. Nós não somos mais escravos do pecado. Se vivermos segundo a carne, nos tornamos e revelamos uma justificação que não aconteceu, se o pecado ainda é o nosso Senhor. E por que pecamos? Por que agimos assim? Porque os nossos pés nem aprenderam a andar direito, e nós já nos inclinamos para o caminho do pecado desde tenra idade, por causa de nossos pais. Para compreender por que fazemos aquilo que fazemos, é preciso voltar lá atrás e entender de onde vem isso. E o motivo vem da queda dos nossos pais. Nossos pais pecaram, se tornaram escravos, e filhos que nascem debaixo da escravidão são igualmente escravos como seus pais.
Não há ninguém que nasça livre do pecado. Muito pelo contrário, os que pensam assim são hereges. Os que pensam que o homem nasce livre e depois ele pode então escolher um caminho. Há quem pense que o homem nasce com o coração pecador, mas que isso não necessariamente implica em condenação. Não. O homem nasce no estado de pecador, morto em seus delitos. Se lembram de Davi? Em iniquidade me concebeu a minha mãe. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Ainda diz a Escritura, porque todos, velhos e meninos, pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. É por isso que o homem nasce devedor à carne, por isso que o homem nasce escravo do pecado. Mas vocês, é isso que Paulo está dizendo, vocês que foram alcançados pela graça de Deus, vocês agora precisam agir como filhos de Deus, como pessoas que foram alcançadas. O fruto, a justificação, aconteceu, o Senhor já os declarou justos. Não há nenhuma condenação para vocês. Agora vocês precisam andar. Livres agora para lutar contra o pecado? Agora vocês precisam lutar contra o pecado. Porque o fim do pecado é a morte. E vocês passaram da morte para a vida. Isso não deve mais fazer parte da história de vocês. Mas ele avança. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo é fascinante na sua escrita. Paulo às vezes parece que começa o argumento de trás para frente, ele dá uma mudada e depois no final é que a gente entende o que ele está dizendo com mais clareza. Mas vocês que vivem agora pelo Espírito, vocês lutam contra a carne, lutam contra o pecado. Vocês são vivos, não estão mortos mais. Vocês vivem para o Espírito. Logo, vocês devem lutar como libertos, para não serem novamente alcançados pelo pecado. É preciso, e a expressão que ele usa é muito forte, mortificado. É de morte mesmo. Mortificação, matar os desejos. Ou você mata o pecado que está dentro de você, ou ele que está dentro de você certamente te matará. É preciso matar o pecado dentro de nós. É preciso lutar contra o pecado. Não podemos transformar o pecado, meus irmãos, em algo corriqueiro, normal da vida. E o pecado está cada vez mais desaparecendo do nosso cotidiano. Não que o pecado esteja sumindo, mas falar de pecado. As pessoas pedem desculpa pelos seus erros, mas não pelos seus pecados. Se admite falar nos ambientes mais intelectuais, se podemos assim dizer, não se admite falar pecado. Experimente no seu contexto de trabalho dizer para os seus colegas que isso é pecado. O que vai acontecer? Eles vão rir. Isso não faz parte deles, mas não pode ser apagado em nós. O pecado, aquele que outrora nos aprisionou, está ao nosso redor. Ou melhor, está mais perto do que a gente pensa. E como eu posso, então, como Paulo disse, matar o pecado, mortificar? Como eu posso fazer isso? E alguém pode até perguntar, onde é que está o pecado, então? Se eu tenho que matá-lo, por favor, me dê o endereço que eu vou lá, contrato um pistoleiro e mando matar o pecado. Por favor, me diga o endereço, me diga qual é o seu arroba, talvez eu consiga promover um cancelamento do pecado nas redes sociais. Quem sabe eu posso cortar amizade, dizer Belém, Belém, nunca mais estou de bem para o pecado. E nada disso vai resolver, porque o pecado não está ali, o pecado não está lá, o pecado está mais perto do que nós imaginamos.
ele não está longe. O pecado, meus irmãos, está nos nossos pensamentos, está nas nossas palavras. O pecado está nas nossas ações. O pecado está no nosso cotidiano, está na vida cotidiana. Eu quero que você pense bastante sobre isso e vamos refletir um pouco. Às vezes achamos que o pecado faz parte da vida da pessoa que está lá fora. Aquele que não crê em Cristo, que não foi alcançado, ele deve à carne. Seu estado é de morto. Mas mesmo tendo sido alcançados pela graça, o pecado nos assedia. O pecado, meus irmãos, está mais presente do que a gente pensa. O pecado está a nos rondar. O pecado está presente quando somos provocados pela esposa e respondemos com rudidez. O pecado está quando a mulher, influenciada pelo pensamento moderno, acha o marido desnecessário. O pecado está quando o filho, achando que é de outra época, que ele é muito descolado, fala palavrão como se fosse elogio. E entenda que eu não estou falando de pessoas que estão a serviço da carne. Estou falando de pessoas que estão aqui dentro, eu e você. Porque não pense que alguém aqui pode levantar a mão e dizer, estou imune. Como vimos pela manhã, nem mesmo Moisés não entrou na terra prometida por causa do seu pecado. Ninguém aqui está imune ao pecado. Estamos livres da escravidão. E é por isso que a gente pode lutar. É por isso que a gente pode enfrentar. É por isso que a gente pode resistir. O pecado está no cotidiano. Está na brincadeira que a gente ri sem graça, de uma piada imoral, só para o coleguinha não ficar de mal. Quando a gente concorda com algumas coisas que ouvimos, ou quando somos idólatras da aceitação. O pecado está em não se opor também, quando somos omissos. Alguém diz uma aberração, e a gente, para não criar confusão, dá um sorrisinho amarelo, como quem diz, eu não concordo, mas também não discordo. É o novo lavar as mãos, que já lemos na Bíblia. O pecado, meu irmão, está quando não olhamos para nossas esposas, maridos, e não as enxergamos como irmãs em Cristo também. Achamos que elas são apenas mulheres nossas, fonte de satisfação pessoal, e nos esquecemos que são cristãs alcançadas por Cristo, pessoas que precisam do nosso auxílio para crescer, e de quem nós precisamos também. Meus irmãos, o pecado está quando nós traçamos os nossos planos pessoais sem submetê-los à vontade de Deus. E eu proponho, pensemos um pouco. Vamos avaliar nos últimos anos, nossos planos, nossas conquistas, nossos avanços tiveram como finalidade a glória de Deus ou a nossa glória pessoal? Aqueles que estão se preparando para se formarem, pegarem o seu diploma e seguirem uma carreira, qual o propósito principal dessa decisão? Porque eu quero te lembrar da nossa primeira pergunta, o fim principal do homem é glorificar a Deus. E se não vivemos uma vida que glorifique a Deus, estamos pecando. Então fazer os nossos planos, fazermos as coisas até de forma correta, mas pelo objetivo errado, é pecado, porque o que não é feito por fé, é pecado. Há pessoas que não são cristãs e são boas esposas, bons maridos e bons filhos. Mas a fonte está maculada. Lembra da origem? A origem está comprometida. Se não fazem para a glória de Deus, continua na mesma condição. Meus irmãos, o pecado, portanto, está mais perto
do que pensamos. E é preciso esmagá-lo dentro de nós. É preciso controlar a nossa língua. É preciso dizer, eu não vou contar uma mentirinha, eu não vou fazer isso, eu não vou tomar uma vantagem indevida aqui, eu não vou reter aquilo que não é meu, que pertence ao Senhor. Eu não vou deixar que o dinheiro mande em mim. Eu não vou cobiçar o lugar do outro na empresa. O pecado, percebem que está mais perto do que a gente acha? Reverendo Vitor recentemente pregou um sermão e uma frase me marcou bastante, reverendo. Que a gente não pode usar os nossos pecados, o nosso sofrimento como justificativa para o nosso pecado. E aquilo ficou ecoando a semana inteira, semana não, uns 15 dias na minha cabeça. Porque a gente é levado a nos colocar como vítima e usar esse sofrimento para justificar o nosso pecado. E aqui eu dou um exemplo mais claro ainda. Às vezes a gente usa a gente não. Às vezes as irmãs usam a TPM para justificar a agressividade, a ferir o outro. Não, estou te ferindo porque eu estou naqueles dias. Lembra da frase do reverendo Vitor? O sofrimento não pode justificar o pecado. Às vezes a gente está passando por um problema difícil no trabalho, a gente chega em casa, chuta o cachorro, bate na esposa e espanca os meninos. Irmãos, que é isso? Veremos mais à frente que o que se requer de nós é uma postura exatamente diferente. Porque a nossa origem foi mudada. A nossa fonte foi mudada. Nós não temos mais aquela fonte. Nós não somos mais escravos do pecado. Embora ainda biologicamente filhos de Adão, porque ainda somos, não mais filhos de Adão com relação ao pecado. O Senhor nos livrou da morte. É preciso uma transformação, uma disposição do coração, de encarar o pecado com seriedade. E esse sermão é um desafio para você, mas não tenha dúvida de que também o é para mim. Um convite para examinarmos o nosso dia a dia, examinarmos o nosso cotidiano, como temos sido como pai, filho, patrão, empregado, marido, esposa, como temos sido como membros desta igreja. Como temos agido. Nós precisamos voltar à espiritualidade bíblica defendida pela teologia reformada, que não é uma espiritualidade bíblica que nos convida a nos retirar do mundo. Vamos acampar agora, formaremos uma comunidade secreta que viverá no alto da Serra de Ouro Branco. Não, isso não é bíblico. A espiritualidade bíblica, ela é vivida, uma vida santa no meio, no cotidiano, onde a gente não vive um momento com Deus, um momento de êxtase, onde a gente pula, roda, chora, grita, fala coisas que ninguém entende. Não, não é isso. É uma vida vivida nas coisas simples da vida de forma piedosa. Me lembro certa vez de ler, ou de ouvir, melhor dizendo, que um sapateiro perguntou para um reformador sobre como ele poderia glorificar a Deus com o seu trabalho. Faça o melhor sapato que você puder e venda-o por um preço justo. Isso é viver para a glória de Deus. Espiritualidade bíblica no cotidiano. Não vamos nos enclausurar. Somos sal e luz. Se acender a luz debaixo de uma mesa não vai iluminar nada. É no contexto em que estamos que devemos fazer a diferença. Não é porque você foi ofendido que o seu sofrimento justifica ofender o outro. Não é por isso. Meus irmãos, é preciso amar a Deus e viver uma vida de santidade na faculdade, no trabalho, na caminhada, na academia, no meu caso, andando a cavalo. Seja fazendo qualquer coisa, é preciso viver uma vida que glorifique ao Senhor. É preciso amar a Deus vivendo num mundo caído. E como isso é possível? Jesus responde: se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. Considerar o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor requer de nós. É preciso glorificar a Deus no almoço de domingo, quando está uma delícia, mas eu já estou plenamente satisfeito. Mas eu ainda quero um pouco mais, e mais um pouco, e mais um pouco, a ponto de depois dizer, nossa, como eu estou cheio. E se torna escravo da comida, se torna escravo do alimento. É preciso glorificar a Deus, jovens solteiros, na procura de um relacionamento. Qual o critério para escolher um namorado e uma namorada? Ah, ele é bonito, ele é lindo. Ah, ela é educada, ela é bem resolvida. Mas esse é o primeiro critério? Temer a Deus não é levado em conta nisso? Porque deveria. Senhor, essa pessoa não glorifica o Senhor, essa pessoa não se importa com o Senhor. Aí você acha que vai se importar muito com você. É preciso desejar glorificar a Deus em todas as esferas da vida. É preciso amar ao Senhor vivendo em um mundo caído. Perceberam que a beleza de viver para Deus não está em viver no extraordinário, mas viver necessariamente no ordinário? É viver no cotidiano. Avancemos, meus irmãos. Nossa identidade é revelada no versículo 14. Por que eu tenho que fazer tudo isso, William? Por que tem essa luta tão difícil? Por que eu tenho que lutar contra o pecado? Às vezes é difícil lutar contra o pecado. Porque eu ganho umas batalhas, mas às vezes eu perco outra. Às vezes eu estou ganhando, irmão William, estou perdendo mais do que eu estou ganhando. E aí, por que isso tudo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espera aí. Nessa luta, eu não estou sozinho? A obra de santificação não é uma obra apenas minha, não? Ou apenas de Deus? Não é assim, eu decido tudo, eu faço tudo como eu quero? Então, eu tenho um auxílio? E eu recorro à nossa confissão de fé para explicar para os irmãos. Capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster diz assim, e eu leio na íntegra. Aqueles que são chamados eficazmente e regenerados têm um novo coração e um novo espírito criado neles. São, além disso, santificados de verdade e pessoalmente, por meio da virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e espírito que habita neles. O domínio de toda a corrupção em suas várias faculdades é destruído, e suas várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta santidade é através de todo homem, mas é imperfeita nesta vida. Algumas relíquias da corrupção ainda permanecem em cada parte. E daí surge uma guerra contínua e irreconciliável, melhor dizendo, em que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Nesta luta, embora a corrupção remanescente possa prevalecer por um tempo, contudo, pela contínua provisão da força vivificante do Espírito de Cristo, a parte regenerada vence. E assim, os santos crescem em graça e aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O que isso aqui tudo está dizendo? Que nessa batalha contra a velha natureza, contra o pecado, vocês não estão sozinhos. Fique tranquilo, não é uma guerra de você contra um gigante Golias imenso. Não é você sozinho. Tem sua responsabilidade, mas é o Espírito quem nos conduz. É isso que ele está dizendo. Todos vocês são guiados. Essa luta, essa batalha, não é algo solitário. O Espírito Santo, o Consolador, está com vocês. Isso não significa que eu não devo lutar. Muito pelo contrário. Eu sou despertado para lutar por amor ao Senhor que nos comprou. Afinal de contas, agora somos dele. E o Espírito me conduz, ele me guia. É ele quem acende o sinal de alerta. É ele que me faz lembrar. É ele que me faz cair em mim e dizer, poxa, eu pequei aqui, eu agi errado. A engolir o orgulho e dizer, me perdoa, por favor, por aquela palavra que eu disse, pela maneira que eu agi.
Nós não estamos sozinhos. Nossa identidade, então, meus irmãos, é revelada. Por quê? Vocês são guiados pelo Espírito Santo. Vocês que estão lutando contra o pecado. Vocês que estão lutando, vocês que não cedem. Vocês são guiados pelo Espírito Santo. Não é uma luta solitária. E isso comprova que são filhos de Deus. O Espírito Santo, então, nos conduz a um viver santo diário, nas pequenas coisas. Ou seja, nas pequenas coisas do cotidiano, a nossa identidade é revelada. Nas pequenas coisas do cotidiano. Nossa família sabe se a gente é cristão ou não. Ainda que aqui na igreja todo mundo bata palma para a vida que vivemos do portão para cá. Nossa família sabe se tememos a Deus ou não. Nossas esposas, irmãos, sabem exatamente se somos guiados. E detalhe, isso não significa que a gente não peque. Lembre-se do que acabei de ler na confissão de fé. Vamos tropeçar. Ainda há resquícios que por um tempo ainda permanecem em nós. Mas elas sabem se nós somos cristãos. Maridos, sabemos. Irmãs, sabemos se vocês são cristãs. No cotidiano. É no abrir mão de uma coisa. Recentemente não, domingo. Estacionando o carro aqui na garagem. Tinha um carro parado ali. E desce um motoqueiro que às vezes assim parece que eles são enviados para tentar a gente, né? Nada contra motoqueiro, gente, mas tem uns que assim ainda estão naquela velha origem, sabe? Dominados pelo pecado. Eles parecem que correm demais, eles surgem do nada. E o moço abriu buzina aqui e parou a moto e falou comigo assim: "Você está mal? Como é que você está doido? Tem que prestar atenção, amigão." O Pedro olhou para mim e falou assim: "O senhor levou a mão no vidro para abrir o vidro." E eu levei. Eu fui tentado naquela hora. Naquela hora, a vontade de baixar o vidro e falar assim: "Você que é doido. Se você bater aqui, o prejuízo é seu. Quem vai cair e ralar todo é você." Mas o Espírito Santo auxilia a gente. Deixa eu contar para vocês só um parêntese do que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Nós passávamos a noite, de sexta para sábado, um grupo de adolescentes, de rapazes, já não éramos adolescentes. A gente passava sexta para sábado um grupo de rapazes orando. A gente ia para a casa de alguém, ficava ali orando, depois ia dormir. No outro dia a gente saía para evangelizar um bairro. Só os rapazes. No final do dia, depois do bairro evangelizado, a gente fazia um culto na praça. Aí ia a igreja toda e a gente fazia um cultão na praça. E a gente fez isso. E eu estou lá no culto à tarde, finalzinho da tarde, começo da noite e tal. E estou lá, e eu vi que tinha um movimento diferente no boteco em frente. Tinha alguém instigando outra pessoa a ir lá provocar uma situação para atrapalhar o culto. Irmãos, não é que me sai um bêbado lá do boteco e chega perto de mim e fala assim: "Ô, pastor, posso te perguntar um negócio?" Claro, né? "Simpatia é de Deus ou do diabo?" Meu filho. Eu estava pronto para responder para ele que aquilo não era de Deus, né? Mas não com essa gentileza toda que estou fazendo. Mas, de repente, eu não ouvi uma voz. Não ouvi uma voz dizendo: William, não fale. Não ouvi isso. Eu só percebi que eu tinha que ter cautela. Na hora, uma ação divina. Eu falei com ele assim: "Eu só te respondo se você me responder por que da pergunta." E ele então levanta a camisa, tinha um cipó amarrado na barriga dele. E ele disse: "Minha mãe amarrou isso aqui para poder fazer uma simpatia para mim." E já tinha uns 3, maior do que eu, para poder entrar e causar confusão. Se eu respondo aquilo do jeito que o meu coração mal queria, vou dar uma nele agora, a confusão estava armada. O Espírito Santo nos conduz, meus irmãos, nas mínimas coisas. É Ele quem nos guia. Às vezes as pessoas estão reduzindo o Espírito Santo a besteiras humanas, a desvaneios humanos. Tem gente plantando bananeira lá no fundo da igreja. Não olha não, que não tem não, tá? Tem gente plantando bananeira lá em cima e dizendo que isso é o Espírito Santo. Que bobagem. O Espírito Santo está me ajudando a não mentir.
O Espírito Santo está me mostrando o que eu devo fazer. O Espírito Santo está nos convencendo do pecado quando a gente fala demais. É isso que o Espírito Santo faz, porque somos filhos de Deus. Nossas batalhas não são solitárias. O pecado é severo, mas o Espírito Santo nos conduz. Nossa idade é revelada, como eu disse, no nosso cotidiano, porque se o Espírito conduz, somos filhos de Deus. E você que está ouvindo esse sermão aqui nessa noite, pode se perguntar, William, então eu não estou nada bem, porque eu não tenho mortificado o pecado. Eu não tenho lutado. E eu pergunto para você, você acha que essa mensagem, nada motivacional, é apenas uma decisão do pregador? Ou é o Espírito Santo lhe despertando, como filho de Deus, justificado que já foi, para acordar para o cotidiano e uma vida santa? Não é uma decisão minha. Não fui eu que escolhi o texto para pregar. O Espírito Santo desperta os seus. Porque temos agora uma identidade. Somos de Cristo. Os que são de Cristo vão lutar contra o pecado. Somos guiados, não estamos sós. E o texto avança. Versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Não recebemos o espírito, ou melhor, não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ele faz um contraste bem interessante aqui. Porque o espírito da lei, ele aprisionava. O espírito da lei causava temor. E eu quero que você se lembre do dia da expiação. Lembra como é que era? A entrada no Santo dos Santos, o sininho amarrado, batendo, e a corda, e a cerimônia de purificação. Eu fico imaginando que aquele também deveria ser o dia da apreensão. Será que vão ser aceitos? Será que o moço que entrou lá vai morrer lá? O sininho ainda bate? Ainda ouvimos o sininho bater ainda? Ouvimos. Porque se ele parar de bater, é um problema. O espírito da lei trazia temor, medo. Agora, o espírito do evangelho que nos foi concedido nos traz segurança. Não precisamos mais viver com medo, aprisionados. Somos agora filhos de Deus. Não precisamos ter medo de nos aproximar do Senhor. Fomos adotados. Nós fomos adotados. E eu quero contar para você, como a maioria daqui sabe, meu pai adotivo faleceu há 2 anos. Me criou desde os 5 anos de idade. E eu me lembro, irmãos, exatamente do dia em que eu pedi para chamá-lo, eu não. Minha mãe pediu, a pedido nosso. E eu conto para você, era um dia de domingo. Ele já morava conosco. E era um dia de domingo, ele estava no fundo da horta. Eu tenho essa imagem nítida na mente. E o meu irmão disse, a gente podia chamar o tio Gilmar de pai, né? E eu, como mais velho, falei, não, deixa que eu vou conversar com a mãe. Chamei a mãe veio. A cozinha tinha um degrau alto e tinha um patamar alto, 3 degraus para descer, para chegar lá. E eu chamei ela e ela veio, ficou embaixo e eu em cima. E eu disse, mãe, a gente está querendo chamar o tio Gilmar de pai. E ela então falou, vou conversar com ele, espera aqui. Gente, não dá para descrever a apreensão. Uma mistura de alegria com a possibilidade de ter um pai, porque eu não tinha. Mas o medo de ouvir um não também. Aquilo era terrível. A caminhada dela até lá, a conversa e o retorno para a notícia parecia uma eternidade. E ela foi. Ela foi até ele e disse para ele, conversou. Então ela voltou. Olha, o pai de você, o Gilmar, falou que vocês agora podem chamá-lo de pai. Gente, daquele dia para cá, eu passei a ter um pai. Ele passou a ser meu pai, não era mais o meu tio. Eu não teria mais que escrever cartinha na escola, no dia dos pais, para o meu avô, para o meu tio. Agora eu tinha um pai. Mas, pensando em tudo isso, o que eu poderia oferecer para o Gilmar?
para ele me aceitar como filho? Um menino de 5 para 6 anos. O que eu poderia oferecer para ele? Nada. Só gasto. Só prejuízo, por assim dizer. E o que o Gilmar exigiu para que eu fosse filho dele? Nada. Absolutamente nada. Ele não olhou para mim e disse assim, seu cabelo não se parece com o meu. Se parecesse, até que eu topava. Ele não olhou e disse, nossos olhos são diferentes, nosso rosto, nosso sangue. Ele não me pediu nada. Ele simplesmente me adotou como filho. E adotou mesmo, de verdade. Ele não admitia que alguém insinuasse que não éramos filhos dele. Me lembro que certa vez foi difícil para a família dele aceitar-nos. Me lembro que certa vez ele nos pegou pelo braço e nos levou na casa da nossa avó, mãe dele, e disse assim, se aqui não cabe os meus filhos e a minha esposa, não me cabe mais. Ele ficou 4 meses sem ir lá. E sempre me tratou como filho, sem nunca exigir nada de mim. Meus irmãos, a lei causava medo, mas o espírito de adoção trouxe liberdade e alegria. Nós não precisamos mais viver atemorizados. Fomos adotados. E eu me lembrei de Oséias capítulo 2, versículo 23. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele te dirá, tu és meu Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Nós podemos clamar com coragem, chegar com ousadia nas palavras do autor aos Hebreus, junto ao trono da graça, vamos encontrar misericórdia. Meus irmãos, mas necessariamente, a adoção implica em mudança de relacionamento. Como contei para vocês, quando o Gilmar me aceitou como filho e eu passei a chamá-lo de pai, eu não podia mais tratá-lo como tio. Eu tinha que tratá-lo como pai. E ele não me tratava mais como um sobrinho, me tratava como pai. A adoção implica em uma mudança de relacionamento. Como podemos nos relacionar com Deus? Com um jeito familiar. Eu não preciso mais entrar com cautela, ou não estou dizendo com irreverência, entendo o que eu estou dizendo? Eu não preciso mais dos sacrifícios da lei. Eu não preciso mais ficar no Santo dos Santos. O véu rasgou-se de cima a baixo, e nós podemos chegar até Ele, porque somos seus filhos agora, sem nada merecermos por isso. Ele não pediu para você coisa alguma. Ele não te pediu boa obra. Ele não te pediu justiça. O Senhor não disse assim, olha, se esforce. Se você atingir esse nível aqui, tudo bem, eu me torno seu pai e você se torna meu filho. Ele não fez isso. Nós odiávamos o Senhor. Nós nos deleitávamos no pecado. E Ele olhou para nós com graça, com misericórdia, e nos alcançou por sua graça. O miserável do pecador foi declarado justo. Você entende o que eu estou dizendo? O miserável do pecador, eu e você, fomos declarados justos. O que é isso? Não há nenhuma condenação mais. Você foi livre da morte. Mas não somente isso. Você não foi livre da morte e foi viver isoladamente, peregrinando, solitário pelo deserto. Não, não, não. Você tem uma família agora. Você agora tem um pai. Um Senhor santo, bom e justo. Que não aceita a proposta de receber você como um servo, mas que coloca o anel no dedo, te dá vestes e diz que você é filho, porque é isso que ele declara que você é. Isso é fascinante, meus irmãos. Porque nenhum pai na terra consegue ser aquilo que Deus é como Ele é. Pai de verdade. É isso que o nosso Deus é. Ele nos adota, somos seus filhos. Podemos chegar, e a ideia aqui de Abba Pai, não é essa ideia que o pessoal tem de ficar, Abba, ó papaizinho, ó painho, ó, não é isso. É cafona demais, né?
Ficar falando, ó Aba, meu Deus. Não entendeu o que é a ideia do texto? Não é como você vai falar com ele, mas é que é intimidade, proximidade de família. Você não está mais solitário, você faz parte de um povo, que não era povo. Daqui a pouco vocês vão ouvir o pastor Vitor falar. E vós que não erais povo, agora vocês são povo. Isso é fantástico. Porque nós não tínhamos esperança. E o amor de Cristo chegou onde habitava o ódio. A esperança chegou onde não tinha nenhuma. E aquele que não tinha para quem, aquele que tinha medo de chegar, aquele que era escravo do medo porque vivia tropeçando, ainda que embora falando discursos morais maravilhosos, sua condição real mostrava que ele era incapaz de qualquer coisa. Meus irmãos, e o texto prossegue, não é para viver mais atemorizado. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é isso aqui? Não é mera confissão positiva, não é algo da minha imaginação. Não, o Espírito falou comigo que eu sou filho de Deus. Mas será que isso não é algo da minha imaginação? O Espírito comunica a nós essa certeza. Mas não é porque a gente acha que ele falou. Volte no versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito. Por que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Qual a prova disso, William? Eu sou guiado pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Por sermos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo comunica a nós, não há que ter dúvida. Somos do Senhor. Somos filhos de Deus. De verdade, filhos de Deus. O testemunho, a ideia de Paulo aqui, nas palavras de Calvino, é que Deus, o Espírito de Deus, nos comunica seu testemunho ao nosso espírito e é assegurada a adoção divina. Tão logo se torna o Espírito o nosso guia e mestre. Não dá para dizer que você é filho de Deus porque você acha que o Espírito te disse. É porque o Espírito é o seu guia. É Ele quem te ajuda a lutar contra o pecado. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus, William? No nosso cotidiano, o Espírito Santo vai nos auxiliar. E quem é? Será que eu não posso perder essa salvação, William? O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia. Nós não vamos nos perder. Ele é o penhor, a garantia. Somos filhos de Deus porque fomos justificados, adotados e o Espírito Santo é o nosso guia. Somos dele. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se ele é pai, no nosso cotidiano, onde está a honra que damos a ele como pai? Amanhã, ou quando você sair daqui, como você vai honrar ao Senhor como pai? Como vai respeitá-lo como Senhor? Quando voltarmos amanhã para o nosso trabalho, eu quero que você pense bastante nisso. E o meu desejo é que isso ecoe no seu coração ao longo de toda a semana. Amanhã, quando eu voltar para o trabalho, como eu posso honrar o Senhor como meu pai? Amanhã, quando eu voltar para a minha rotina, quando eu voltar para o meu cotidiano, como eu posso honrar ao Senhor? Isso deve dominar a nossa mente. Somos filhos. Versículo 17. Somos filhos de Deus. E somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também com Ele seremos glorificados. Paulo aqui, meus irmãos, começa a introduzir um tema que vai se seguir. O sofrimento. E a base pela qual as pessoas deveriam lidar, aquela igreja deveria lidar com o sofrimento que seria logo à frente, aquela igreja seria severamente perseguida, aquela igreja passaria por momentos difíceis. O que deveria fortalecer aquela igreja a passar por momentos difíceis
deveria ser esta convicção, a certeza de uma adoção que gerou uma herança. Vocês não tinham nada, só a morte. Agora tem uma herança. Nenhum sofrimento que a luta contra o pecado, que o mundo nos impõe, é maior do que a herança que temos. Como filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos os privilégios do filho legítimo e também o dever. Se Cristo padeceu, nós também padeceremos. Mas como Cristo padeceu, meus irmãos? Fiel até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Como é que devemos passar pelas adversidades? Obedientes. Sabendo que o sofrimento que é temporário não pode se comparar com a glória, com a herança que teremos. O pecado impunha sofrimento também a Cristo. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: vocês, meus filhos que foram adotados, imitem em tudo o filho mais velho, o legítimo. Imitem em tudo. Agora vocês são pequenos cristos, são imitadores de Cristo, na luta contra o pecado, na vida cotidiana, porque Cristo passou e Cristo foi em tudo tentado. Lembra dessa expressão das Escrituras? Em tudo ele foi tentado, porém sem pecar. Cristo é o nosso modelo. Imitemos Cristo como Filho de Deus, porque temos herança, mas também temos responsabilidades. O que Cristo diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Qual deve ser a nossa comida e a nossa bebida? A vontade de Deus. E o apóstolo Paulo reforça, portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É Ele, Cristo, a nossa referência, o motivo pelo qual a gente não se entrega à depravação, o motivo pelo qual a gente luta contra o pecado, o motivo pelo qual nos entristecemos quando pecamos. É Cristo. Nossa identidade está ligada à pessoa de Cristo. Está fundamentada em Cristo. É como se Deus dissesse assim para nós nesta noite: imitem o meu filho, copiem tudo. É como se ecoasse ainda o dizer de Paulo: sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja de Roma padeceria, mas nenhum sofrimento pode ser comparado. Sofremos, mas há uma grande herança preparada para nós. E eu encerro contando que o Gilmar, lembra dele? Algum tempo antes de falecer, foi no cartório e fez a nossa adoção por escrito. O que ele fez, hein? Ele me deu herança. Ele me deu direito. Agora, legalmente, eu tenho o mesmo direito. Ele não tem filhos legítimos, mas se tivesse, eu sou herdeiro, junto com meu irmão, de tudo aquilo que pertence ao meu pai. Deus nos deu uma herança, gente. Que não foi no cartório, não foi uma adoção socioafetiva. Foi uma adoção definitiva feita na cruz. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, refletindo alguns pontos. Eu quero que você reflita sobre essa batalha. A quem você é devedor? À carne ou ao espírito? Como tem sido essa luta contra o pecado? Como tem lutado contra os pecados da mente, contra as ações, contra a omissão, contra as palavras? Como é que tem sido? O seu cotidiano revela a vida de um filho de Deus? Aponta para o irmão legítimo, para o filho legítimo Cristo? Ao fazer essa pergunta para vocês, a faço para mim também. E por isso a leitura de Daniel no momento de contrição. A nós compete o corar de vergonha. Mas nos alegremos. Os filhos de Deus desfrutam de perdão. E é isso que eu quero que você pense. Ao analisar como está o seu cotidiano, a sua vida, as coisas mínimas,
que estavam ligadas à antiga filiação, se lembra? Antes era filho da ira, antes filho da escravidão. Essas práticas pertencem àquela época. Não devem estar presentes hoje. Mas, William, como diz a confissão de fé, ainda há resquícios. Confessemos os nossos pecados ao Senhor. Pedamos ao Senhor, nos ajude, por favor, Deus. Me ajude a ter calma quando o motoqueiro enviado de não sei onde descer correndo. Não me deixe abrir o vidro. Quando eu for provocado no trabalho, quando eu for insultado, quando eu for instigado a responder mal, quando o meu coração se inclinar, Deus, para agir de forma leviana com as pessoas, repreenda o meu coração, me ajude a me lembrar do que a sua palavra diz. Avalie isso e prostre-se diante de Deus. Você não está sozinho, não precisa ter medo. Deus não está nos esperando no trono da graça com uma vara de marmelo, dizendo, menino levado, vou te dar um couro. Não, Ele está nos esperando como um pai espera seu filho. Porque Ele corrige quem é seu filho, mas é uma correção motivada pelo amor. O motivo pelo qual você deve fazer isso não é meramente moral, porque é correto se fazer isso, é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor que o salvou. Se você que me ouve nessa noite, William, ainda não fui adotado, sinto a solidão de um órfão, ainda sinto o pecado me dominando, eu quero dizer para você que Cristo morreu para resgatar-nos, transportar-nos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Cristo deseja lhe salvar nesta noite. Creia em Jesus Cristo e confesse os seus pecados ao Senhor. E usufrua do privilégio de ser justificado, o privilégio de ser livre das amarras do pecado, a bênção de fazer parte de uma comunidade. Você que já fez isso e continua lutando, persevere. O que caracteriza um cristão? Ele é perfeito? Não. Ele luta contra o seu pecado e vai morrer lutando contra ele. Ele vai dizer várias vezes, miserável homem que sou. Ele vai várias vezes se decepcionar, mas ele sabe que tem um pai, que ele não está sozinho, que ele pode recorrer a ele, que ele é filho de Deus e que ele tem um modelo perfeito, não humano, mas divino, Cristo Jesus. Curve sua cabeça, fale com o Senhor em oração silenciosa e em seguida elevarei minha voz em oração ao Senhor. Deus, quão confrontadora é esta palavra, mas quão consoladora é esta verdade, de que nós não estamos sós, de que temos o Teu Santo Espírito para nos conduzir. Perdoe-nos quando falhamos naquilo que nos compete, perdoe-nos quando não agimos como Seus filhos, quando não lhe damos a honra de Pai. Perdoe-nos, Senhor, quando falamos demais, quando falamos de menos também. Perdoe-nos quando pensamos aquilo que desagrada ao Senhor. Perdoe-nos quando andamos por caminhos que não deveríamos andar. Perdoe-nos. E ajude-nos, Deus, a viver para a Tua glória. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos. Nos ajude a meditar nas Escrituras para que o nosso caminho, sendo ela lâmpada para os pés, seja iluminado e possamos enxergar as armadilhas, as ciladas, para que sejamos sábios e fujamos das ciladas, porque o tolo a vê e cai nela mesmo vendo. Obrigado, Senhor, porque esta verdade é consoladora, somos filhos do Senhor, não tínhamos ninguém e agora temos o Pai perfeito, o Pai eterno. Somos Teus filhos. E esse é o motivo, essa é a razão da nossa alegria, da paz que sentimos, Senhor. Obrigado por isso.
Ajude-nos a sermos conformes à imagem do seu Filho, a glorificarmos o Senhor por meio de seu Filho Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ajude-nos, Senhor, a passar pelos sofrimentos com os olhos voltados para estas verdades eternas. Obrigado por tudo isso. Ajude a mim e aos meus irmãos quando agora retornaremos para o nosso cotidiano, para nossas famílias. Que estas verdades proclamadas através de sua palavra ecoem em nossos corações. Conceda-nos o privilégio de glorificar o teu nome em nossas casas, em nossos trabalhos, na igreja. Nós te pedimos, Pai, conceda-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém.